Aqui, pessoal, tem um planejamento de uma turma de quinto ano, então eu pedi autorização para mostrar para vocês, porque eu faço parte na Tecnomídias, tá? Então, a proposta desse tipo de escrita compartilhada é uma proposta que foi sugestão da direção e da coordenação pedagógica do turno da manhã, e o planejamento ele é feito de forma quinzenal. Então, esse planejamento aqui, ele é um planejamento que nós fizemos para a primeira quinzena de agosto, para o quinto ano, e de quinto a nono é quinzenal, e na educação infantil é semanal, tá? Então, como é que acontece essa escrita de quinto a nono ano? Então, a coordenadora, ou então um prof auxiliar por ano, abre o documento. Tá? Então, abre um documento no Google, inclui essa primeira folha, né, onde tem um cabeçalho. Logo abaixo nós temos o nome dos profs e endereço de e-mail, WhatsApp, e um cronograma de estudo diário. Tá? Então, na segunda-feira eles têm língua portuguesa, na terça matemática e tecnomídias, na quarta história e geografia, na quinta ciências e ensino religioso e na sexta arte e educação física. Aí a pessoa, se em alguns anos é a coordenadora, em outros é um prof auxiliar, compartilha o link desse documento no grupo de WhatsApp, e aí cada prof entra nesse documento e começa a escrever a sua aula. Tá? Então, a gente tem aqui língua portuguesa na segunda-feira, a prof que é responsável pela escrita da língua portuguesa entrou, digitou toda a aula dela, inseriu imagens, né, colocou as atividades no livro, eles têm trabalhado no livro didático. Em seguida, entrou a prof, então, da matemática, digitou a aula dela, né, depois a prof da Tecnomídias, né, que gosta muito dos emojis, né, dos avatares, então coloca um monte deles. E assim por diante, então, história, geografia, ciências, religião, a prof de arte e os profs de educação física. Então, a primeira semana, feita. E aí, abaixo, inicia a segunda semana de escrita, tá? Aqui ao lado, pessoal, nos comentários, ficam inseridas as habilidades da BNCC que o plano que a aula está contemplando. Então, todos os profs, depois que escrevem a sua aula, acrescentam como comentário a habilidade aqui ao lado, tá? Quando eu termino, por exemplo, a minha aula de Tecnomídias, eu dou um ok lá no grupo, que a primeira quinzena de agosto, a aula de Tecnomídias está ok. Quando todos os profs dão o ok, então a coordenadora, ela faz a verificação, né, do conteúdo, do documento, e cada ano tem um prof que fica responsável, então, por fazer a formatação desse documento, né, por organizar as imagens, né, só para que ele fique de acordo, né, para ver se não pulou uma aula na outra e tudo mais. Aí a gente salva em PDF e envia para o grupo dos profs. Na educação infantil, acontece um pouco diferente. Então, na educação infantil, o nosso planejamento ele é semanal. Então, nós temos uma educação infantil de 4 anos. E nós fizemos integrado. Então, a prof titular, ela sugere, geralmente é ela que sugere, uma temática para a semana ou de um projeto que dure um pouco mais. No folclore, nós ficamos quase 4 semanas, eu acho, nós ficamos trabalhando 3 ou 4 com o folclore. Então, é ela que abre e aí ela não faz no documento. Ela faz na apresentação, que é como se fosse o Impress ou o PowerPoint, que também o Google disponibiliza, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que tá a apresentação desse documento.
que eu acho que fica um pouquinho melhor. Então, na primeira página, na educação infantil é onde ficam os campos de experiência e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das aulas seguintes. Então, a gente coloca nesta primeira página na educação infantil e não lá nos comentários. Então, a Prof. Elise geralmente é que faz a formatação, né, do documento, e aí acontece da mesma forma, ela envia o link, cada prof entra e insere a sua aula. Então, aqui a primeira aula da segunda-feira, a gente queria trabalhar os avós, né? Mas de acordo com a nossa realidade, assim, era meio complicado trabalhar de uma forma, assim, um pouco mais adocicada ou tão direta. Então, a Liz, que é a nossa prof titular, ela sugeriu Viva, a vida é uma festa, né? Então, na segunda, nós iniciamos o planejamento assistindo o filme, e aí eles sempre têm que dar um retorno, né? Então, eles enviam, nós temos a nave, que a gente chama de nave da educação infantil, onde eles enviam os retornos. Então, eles tinham que gravar um vídeo depois, contando sobre o filme e o que eles acharam. Aí, na terça, tem uma nova aula, né? Que daí essa é da Prof. Elise, da Prof. titular, e aí a gente vai inserindo as páginas no documento das aulas. Na quarta também, ela trabalhou com a cultura mexicana, com as caveiras. Na quinta, então, foi a Prof. de arte, que daí colocou alguma coisa mais direcionada, então, para o vovô e para a vovó. E na sexta, então, foi o Prof. Gregory, de Educação Física, que entrou e inseriu a aula dele. E aí, no final, sempre tem uma retomada, assim, da semana, né? Então, um pouco mais sobre a cultura mexicana e alguns vídeos, tá? Então, com esse tipo de planejamento que eu mostrei para vocês, tanto no documento quanto na apresentação, todos os profs envolvidos têm acesso ao planejamento, assim como a coordenação e a direção da escola. Então, quando esse planejamento ele está ok, ele está finalizado, já formatado, na escola, quem vai geralmente é a vice, ela consegue fazer as impressões para os alunos que pegam esse material impresso. E os profs também têm acesso a esse material sempre disponível em casa no seu drive, tá? Então, eu esqueci de mostrar, mas eu vou falar depois, aqui na apresentação, deixa eu compartilhar de novo com vocês, aqui na apresentação, vocês vão ver que a prof formatou a página para ela ficar retrato e não paisagem, né? Essa é uma configuração que a gente consegue na configuração da página. Então, tanto pode ser paisagem, como pode ser retrato, tá? E também, aqui na apresentação tem uma coisa que é bem legal, que a gente consegue inserir o vídeo direto do YouTube. Que se a gente, no documento não, mas aqui a gente consegue, então, inserir, ele já dá a opção de vídeo, e aí a gente já pode pesquisar direto aqui no YouTube, e aí ele aparece as opções e a gente insere no documento direto. Não preciso ir lá no YouTube ou fazer um print, alguma coisa assim. Ele já insere direto, tá? A proposta agora, pessoal, então, é mostrar para vocês como se chega até isso, como se faz isso, passo a passo, tá? Então, antes disso, eu queria dizer para vocês que eu, enquanto prof, né, eu sempre tive um Gmail, sempre tive uma conta do Google, mas eu usava ele único e exclusivamente para e-mail, para receber e enviar e-mails. E acho que foi nesse momento de pandemia que eu descobri as outras ferramentas que o Google disponibiliza para a gente de forma gratuita, que a gente tem acesso aonde a gente estiver, tá? Então, se a gente for, eu abri a página inicial do Google. Se a gente for aqui nos quadradinhos que tem, nos apps do Google, e a gente abrir, a gente vai ver que tem a questão da pesquisa, tem os maps, tem uma entrada para o YouTube,
pro YouTube, pro Play, tem do Gmail, tem o Meet, tem os contatos e tem o Drive, né? A agenda, não tem muitas opções. E aqui embaixo, a gente vai encontrar as opções da escrita do Google, que são os documentos, as planilhas e as apresentações. Depois ele tem outras opções, tá, pessoal? Mas o que eu vou trabalhar com vocês hoje vai ser com os documentos. Então, para eu conseguir abrir um documento, uma das maneiras que se tem é essa. É eu ir na página inicial do Google, abrir os apps e clicar em documentos. O Google, ele possibilita também que a gente tenha esses apps no celular. Só que se a gente trabalha no celular, é um pouco diferente. No computador, a gente acessa pela internet, mas no celular, a gente precisa ter baixados os aplicativos. Então, se eu quero Drive, eu preciso baixar o aplicativo do Drive. Se eu quero o aplicativo dos documentos, eu tenho que baixar ele. O aplicativo das planilhas, o aplicativo das apresentações. Cada um desses é um aplicativo que eu preciso baixar no celular. Mas funciona também da mesma forma como funciona no computador. Então, eu vou abrir para vocês um documento de escrita, tá? Um documento novo. Quem quiser fazendo em casa também, acho bem legal. Aí, pessoal, quando eu abro, ele me dá opções. Então, eu posso iniciar um documento novo, ou então eu posso escolher um documento que já esteja um modelo pronto. Então, tem modelo de currículo, tem modelo de carta, proposta de projeto. Que mais que tem aqui? Né? Alguma coisa de receita, um modelo de ficha de animal de estimação, para trabalhos, né? Propostas de projeto, observações sobre a reunião. Então, ele tem várias opções de modelos já prontos que a gente também pode usar, trabalho escolar, relatório, fichamento de livro, plano de aula. Mas eu vou abrir um documento em branco. Então, tá aberto o meu documento, tá? E aí, quando a gente abre, vocês podem perceber que é muito parecido com um documento de Word ou do LibreOffice, né? O documento de texto do LibreOffice. Ele dá as ferramentas: arquivo, editar, ver, inserir, formatar, ferramentas, né? A barra de tarefas dele é muito, muito parecida, tá? Então, a gente pode, quando a gente abre aqui o documento, a gente pode digitar, né? Então, eu vou colocar aqui um título, né? Oficina de escrita compartilhada. Hoje é dia 19/8. Eu vou colocar turma da tarde. Posso mudar o tipo de letra, né? Posso escolher. E aí ele me dá opções de mais fontes, né? E aí eu posso procurar, tem muitas opções de fontes disponíveis aqui na internet, tá? Então eu vou escolher essa que é uma nova fonte aqui. Vou deixar em negrito, vou aumentar o tamanho da letra, tá, pessoal? E eu abri o documento e comecei a escrever. Aí, pessoal, eu quero configurar essa página ou antes de escrever ou depois de escrever, como é que eu faço? Então, eu preciso vir aqui, ó, arquivo, configuração da página. Aí ele abre uma nova janela. Então, nessa nova janela, eu posso escolher, então, a orientação, se eu vou querer retrato, se eu vou querer paisagem, o tamanho do papel,
a cor da página, se eu quero escolher uma cor, as margens, posso escolher, e se eu quiser eu posso alterar e salvar o meu padrão, o padrão que eu quiser. Então, nos meus documentos eu coloquei padrão como 1 centímetro a margem, tá? Sempre fica a critério de cada um de vocês. Então, para mudar, para chegar até ali arquivo, eu desço até configuração da página. Tudo certo por enquanto? Acho que sim, Laís. Tudo certo. Então tá. Vocês vão me falando, tá, gurias? Tá indo bem, Laís. Ninguém fez nenhuma pergunta até agora. Então, até agora o pessoal tá entendendo direitinho. Eu tô louca para chegar em casa e mexer no computador agora, porque eu tô com o celular, mas eu vou fazer isso. É isso aí, tá? Aí, pessoal, para formatar o texto que eu escrevi, o texto que eu vou escrever, eu posso usar, então, as ferramentas que aparecem aqui na barra das ferramentas, ou então eu posso selecionar o meu texto e clicar em formatar. E aí ele dá a opção, então, formatar o texto, o estilo do parágrafo, alinhar e recuar, o espaçamento entre as linhas, colunas, marcadores, numeração, tá? São duas formas que eu vou trocar aqui, por exemplo, o espaçamento entre linhas, eu vou querer ele de 1,5, tá? São as duas formas que eu tenho para fazer isso, tá? Ou usando a barra aqui em cima, ou clicando em formatar. Aí, pessoal, eu descobri durante a organização dessa oficina e com a ajuda da Cíntia e da Raquel, que ele tem uma ferramenta que é maravilhosa e que eu ainda não conhecia, que é a digitação por voz. Então, a gente tem um texto muito grande para transcrever, para digitar, para isso, e aí a gente pode fazer isso através da voz. Então, a Cíntia na tela me disse que usa bastante, né, no celular, abre no computador o documento e no celular. Então, fala pelo celular e vai aparecendo no documento. Mas a gente pode fazer aqui mesmo, tá? Em ferramentas, a gente clica ferramentas, e aí a gente vai encontrar aqui digitação por voz. E aí ele vai abrir esse microfone aqui, tá? Então, eu vou dar nova linha. Estamos na oficina de escrita compartilhada do turno da tarde. Nova linha. As profs estão trabalhando no documento do Google. Então, pessoal, aqui as profs ele não reconheceu, né? Mas tudo isso eu falei aqui pelo microfone e ele foi digitando. Então, eu posso vir aqui e arrumar. Então, ó, as profs estão trabalhando no documento do Google. Lembrando que, quando eu quero uma nova linha, quando eu quero algum sinal de pontuação, eu tenho que falar também. Então, ponto final, vírgula, nova linha. E aí ele vai fazendo. E aí a gente consegue corrigir, como eu fiz agora. Ele não reconheceu uma palavra, mas eu consegui corrigir também, tá? Então, pessoal, coloquei aqui algumas coisas que a gente tá trabalhando e agora eu quero colocar uma imagem nesse meu documento, eu quero colocar o logo da escola, eu quero colocar o meu avatar. Como é que eu faço? Então, o Google Documento,
ele dá duas opções. Ele dá a opção de procurar e fazer o upload, ou então procurar direto na web. Como é que a gente faz, então? Inserir imagem. E aí, a gente pode fazer, então, como eu disse, o upload do computador ou pesquisar direto na web. Então, eu vou fazer o upload de alguma imagem que eu tenha aqui no computador. Vamos ver o que aparece aqui de imagens. Eu vou colocar um dos meus avatares que eu uso, tá? Então, eu inseri uma imagem que estava salva lá nas minhas imagens no meu computador. Mas eu quero procurar alguma imagem na internet e inserir direto. Imagem, vou de novo inserir, imagem, e aí eu vou pesquisar na web, tá? Então, ele abre uma janelinha lateral aqui e eu quero pesquisar, então, uma imagem de coração. E aí ele vai me dando opções. Então, tem tanto o desenho quanto o órgão, né? E eu posso escolher qual é a imagem que eu acho que combina um pouco mais, né? Com aquela que... Deixa eu voltar que eu acho que eu vou querer uma imagem aqui em cima. Eu vou querer essa imagem aqui. Bom, eu escolhi a imagem das opções que ele me deu. Então, eu clico na imagem e aí ele me dá a opção inserir. E aí, a imagem é inserida no meu documento. Tá aqui. Tanto aquela que eu inseri do meu computador, como aquela que eu pesquisei direto na web. Ele também dá, pessoal, as opções, né? Se eu quero acessar o Google Drive, se eu quero acessar o Google Fotos, se eu quero inserir uma imagem, né? Pelo link, se eu quero acessar a câmera. Então, ele dá também essas opções para eu inserir imagens. E aí, a formatação da imagem também é super simples, tá, pessoal? A gente clica nela. Então, por exemplo, essa minha imagem, ela ficou com um espaço muito grande aqui lateral. Então, eu, Prof. Laíse, eu geralmente utilizo essa barra de ferramentas e de tarefas que eu tenho aqui. Então, uma dessas ferramentas eu tenho cortar a imagem. E aí, eu venho aqui e corto esse espaço. Bom, então ela ficou menor. Não consigo mais sair agora. Quero diminuir. Diminuo a imagem. Quero aumentar, arrasto e aumento a imagem. Mas agora, o que eu quero fazer com essa imagem? Eu quero colocar essa imagem lá do lado do meu texto. Só que essa imagem, ela ficou parada aqui onde eu estava com o mouse clicado. Então, para eu arrastar ela até lá, eu preciso colocar ela como ajustar texto. Aqui embaixo ele aparece as opções. Então, quando eu clico em ajustar texto, ela se move. É como se fosse o através que a gente tem em outros programas, tá? E aí, ela trouxe ela aqui para cima e ela se ajustou aonde eu queria, aonde eu estava pensando, tá? A imagem que eu inseri direto do Google é a mesma coisa. Eu quero aumentar, eu quero diminuir. E ele me dá também, pessoal, opções aqui na barra de ferramentas. Então, eu cliquei na imagem, ele me dá opções da imagem. Então, quando eu clico em opções da imagem, eu posso mexer no tamanho, na rotação. Então, eu quero girar ela. Girei, né? Quero de cabeça para baixo. Vou mudando os ângulos, o tamanho, a escala, né? Se eu quero manter a proporção ou não. Os ajustes do texto, que foi aquilo que eu expliquei para vocês, né?
se eu quero ela parada naquele local em que eu inseri ela, ou se eu quero ajustar, se eu quero fazer a quebra do texto com a imagem. Novas cores, se eu quero inserir uma nova cor para essa imagem, então ele me dá algumas opções aqui dessa, eu quero trocar esse coração vermelho por ser verde. Tá? Eu quero ele amarelo, essa imagem que eu escolhi. E os ajustes, tá? Na transparência, se eu quero mais transparente ou menos transparente, brilho, contraste, e ele me dá todas essas opções para mexer nas imagens que eu insiro no documento. Bom, mas eu não vou mais querer essa imagem, eu vou querer trocar. Então, eu posso substituir a imagem. Trocar esta por outra, que eu também tenho as opções. Fazer upload do computador, pesquisar na web, todas as mesmas opções que ele me deu lá no inserir imagem. Aqui no documento, ele não me dá a opção que ele me dá na apresentação. Lá na apresentação, então, eu mostrei para vocês, eu consigo inserir o vídeo direto do YouTube. Aqui no documento, quando eu clico em inserir, ele me dá várias opções, mas ele não me dá a opção do vídeo. Ele me dá imagem, tabela, desenho, gráfico, mas ele não me dá a opção do vídeo. Então, dependendo daquilo que a gente vai querer fazer, às vezes é legal também fazer na apresentação. Mesmo se for um planejamento, né? Vocês viram que o nosso planejamento da educação infantil, ele acontece na apresentação, tá? Então, como é que eu insiro? Eu vou pegar aqui nesse nosso planejamento e vou inserir um novo slide aqui embaixo e eu vou querer inserir um vídeo só para mostrar para vocês como é que é, tá? Então, agora eu não tô mais no documento que eu estava trabalhando com vocês, agora eu tô mostrando lá na apresentação que já estava pronta. Então, inserir vídeo. E aí eu vou procurar o vídeo Viva a Vida é uma Festa. E aí ele está pesquisando esse vídeo que eu escrevi, ele está pesquisando direto aqui no YouTube. Então, eu vou querer esse segundo vídeo aqui. Eu clico nele, seleciono. E ele vai me dar, né, as opções que eu tenho aqui na reprodução do vídeo. O meu vídeo já está aqui na minha página. Ele já foi inserido na minha página, direto. E eu também tenho as opções de formatação. Quero começar em qual minuto, terminar em qual minuto, né? Reproduzir automaticamente. Todas aquelas opções também que a gente tem na imagem. Então, voltando para o nosso documento. Que pena que no documento a gente não tem essa possibilidade do vídeo, de inserir direto. Mas na apresentação, sim. Uma das questões que é bem importante quando a gente faz uma escrita compartilhada é a gente fazer a quebra de página. Porque daí aquilo que a gente já escreveu não desconfigura mais quando as outras pessoas entrarem nesse documento para escrever. Então, como é que eu faço a quebra de página? Eu venho aqui, inserir, desço até a palavra quebra e aí ele me dá opções. Então, quebra de página, quebra de seção e quebra de seção contínua. Então, se eu colocar a quebra de página, ele vai ir para outra página do documento diretamente. Então, tudo que eu fiz aqui acima, nada mais vai mudar, independente do outro escrever, né, continuar com o planejamento. Então, aqui, por exemplo, é o planejamento de matemática. Aí, se eu der a quebra de página, inserir, quebra de página, ele vai para a próxima página. Então, aqui pode ser o planejamento de português. Para que a gente também, às vezes, não altere o planejamento do colega,
essa foi uma das coisas que, com o passar das escritas, a gente começou a fazer, porque senão ele alterava também o planejamento daquilo que as pessoas já haviam escrito acima, acabava mexendo um pouquinho. Então, hoje a gente coloca a quebra de página para a configuração ficar de acordo com aquilo que cada um pensou e também para quem formata ficar mais fácil. Uma das coisas que a gente faz lá no planejamento da Angelina e que é muito fácil e que é bem pensado em facilitar a vida do prof é inserir as habilidades da BNCC direto aqui no planejamento. Mas como é que a gente faz e por que a gente faz assim? Porque lá no nosso diário, a gente precisa escrever qual foi a habilidade que a gente trabalhou naquela aula, o que a gente queria com aquela aula e quais foram as atividades proporcionadas. Então, a gente já coloca, quando a gente planeja a aula, a gente já insere aqui a habilidade, que quando a gente for lá para o diário, para registrar aquela aula no nosso diário, já fica mais fácil, a gente visualiza a aula e a habilidade e já insere no diário. Então, a gente faz isso inserindo um comentário. Como é que se faz, tá? Então, eu quero, por exemplo, eu vou baixar aqui onde eu escrevi matemática. Então, aqui eu quero inserir um comentário e quero colocar a habilidade que eu vou trabalhar na aula de matemática. Então, eu deixo o cursor piscando ao lado da palavra e eu arrasto o mouse para a direita. E aí ele vai me dar essa setinha de mais. Quando eu clico em mais, então ele me dá as opções, né? Ele clica, ele abre a janela do comentário. Então eu vou colocar que a habilidade que eu quero, né? Digito a habilidade que eu pensei para minha aula de matemática. Aparece o meu nome, né? Porque sou eu que estou fazendo. Então, eu vou colocar como... Vou escrever aqui, tá, pessoal? Nem sei se é uma habilidade de qual ano, mas, né? Resolver cálculos de adição e subtração de forma eficaz, tá? Eu inventei agora, tá? Então, digitei o meu comentário. Para ele ficar ali, pessoal, eu tenho que clicar em postar comentário, tá? Então, eu clico e ele fica. Então, nessa aula de matemática, é essa habilidade que eu quero trabalhar. Depois dos comentários, então, isso é bem importante também, porque a coordenação consegue... Dá uma olhada também, né? O que esse prof queria nesse planejamento, que objetivo ele quer atingir, qual é a habilidade que o aluno precisa desenvolver com esse planejamento, tá? Porque ele tá bem aqui do lado no comentário. Voltando aqui para o nosso documento, aqui na parte de cima, se vocês observarem, ele vai aparecer... Em cima aqui na barra de ferramentas, ele vai aparecer como documento sem título. Se eu não fizer nada, ele vai ficar como sem título. Se eu clicar nesta caixa aqui, ele diz, né, ele já aparece uma setinha ali, renomear. Se eu clicar, ele me dá uma sugestão. Então, ele me dá sempre a sugestão da minha primeira escrita, daquilo que eu escrevi por primeiro no documento. Então, oficina de escrita compartilhada. Eu posso aceitar essa sugestão dele, ou então eu posso escrever o título que eu achar conveniente aqui para o meu documento. Então, eu vou deixar a oficina de escrita compartilhada e ele já ficou salvo com esse título, já não é mais um documento sem título, tá? Lembrando que se eu não clicar ali, ele vai salvar como sem título.
Agora, quero explicar para vocês como é que a gente compartilha, tá? Então, eu fiz esta primeira parte, né, dessa oficina de escrita compartilhada, e eu quero compartilhar com vocês para que vocês possam entrar aqui e escrever aqui. Então, aqui no ladinho direito, tem a caixinha compartilhar. Quando eu clico em compartilhar, ele abre uma nova caixinha. E aí, tem duas opções que eu posso fazer, tá? Eu posso mandar o link, adicionar as pessoas por e-mail, ou então eu posso mandar apenas o link. Então, eu posso adicionar, clicando, né? Eu tenho algumas pessoas que eu compartilho, então elas aparecem aqui. Ou então, saiu aqui. Se eu não quero uma forma, lá na Angelina a gente está fazendo de uma forma muito mais simples, tá? A gente vem aqui e a gente envia só o link. A gente não compartilha por e-mail, a gente só envia o link. Então, a gente muda para qualquer pessoa com o link. Então, quando eu clico aqui, ele vai me dar as opções, tá? Para enviar só o link do documento. E aí, eu descobri ontem uma outra questão aqui que eu também não sabia. Se eu só copiar esse link aqui e compartilhar, a pessoa vai só conseguir ler o documento. Então, se a pessoa quer editar o documento, eu preciso trocar aqui. Então, tem o leitor, comentarista, eu coloco como editor, tá? E aí, qualquer pessoa que tenha este link vai poder entrar aqui e editar este documento. Então, agora eu vou copiar esse link e eu vou enviar, concluído. E agora eu vou enviar ele no chat para vocês. Ai, não deu, né? Aqui que eu tenho. Agora foi. E aí vocês vão conseguir... Deixa eu apagar aqui do meu documento. Agora vocês vão conseguir ter acesso a esse documento, a essa escrita compartilhada. Olha, alguém já entrou. Tá? Alguém já... Ó, vocês já estão no mesmo documento que eu estou trabalhando. Estamos trabalhando juntos no mesmo documento. Vocês observarem, aqui vai aparecendo, né? Tem o pinguim anônimo, o glutão, e aí eu consigo conversar também com essas pessoas. Também tem o bate-papo, tá? Consigo... Ó, a abóbora tá aqui, né? Já vai escrevendo e já vai trabalhando, ó, no documento que eu abri, tá? Aí, pessoal, ele nos dá muitas opções para salvar esse documento, que também é muito bom. Então, se eu quiser salvar esse documento, eu preciso clicar em arquivo, e aí ele vai me dar as opções de fazer download. E aí, quando eu posso fazer o download desse documento em DocX, em ODT, em PDF, ou então eu também posso publicar ele direto na web, tá? Quando eu estou no documento, eu tenho essas opções. Então, lá na escola, a gente trabalha no documento e depois vem aqui e faz o download dele em PDF. E daí ele fica sem mexer mais, né? Aquele documento que eu baixei. Aqui eu posso continuar online, eu posso continuar mexendo. Ou então, eu também posso descer um pouquinho mais aqui, arquivo, e ele me dá a opção de publicar na web. E aí ele vai me dar um link. Se eu quiser publicar ele na web, ele me dá um link.
Ele pergunta, né? Você gostaria mesmo de publicar essa sessão? Ok. E aí ele me gera um link. Bom, eu quero compartilhar esse link lá no blog da escola, eu quero compartilhar esse link no Face, e eu posso, ou quero mandar esse link por e-mail. Esse documento também pode ir direto, né, para a web desta forma. Agora, eu vou ver se eu encontro uma figurinha para colocar aqui para vocês no documento, tá? Porque acho que é a maior dúvida de todos, quando a gente trabalha num documento online, num documento que a gente não viu antes, né? Eu não deixei ela separada, vocês me perdoem, mas eu vou procurar ela, ver se eu acho ela aqui, para inserir aqui. Já achei ela. Mais para baixo. Aqui. Pessoal, a gente não precisa salvar esse documento. Esse documento online, desde que a gente esteja conectado online, ele salva automático. Ele salva de forma automática. Então, eu não sei se vocês foram percebendo, mas enquanto eu fui trabalhando, aqui na nuvenzinha, ele vai mostrando, né? Que ele vai salvando. Então, quando eu terminei de digitar, quando eu terminei já fiz o download que eu queria, eu já compartilhei, eu não quero mais nada disso, eu só fecho o documento no X. Meu Deus, mas tu não salvou, onde é que está esse documento, como é que eu faço para achar, né? O Google, ele vai salvando automaticamente, conforme a gente vai fazendo. Então, esse documento ali, ele tá no meu Drive, porque fui eu que abri, então ele tá no meu Drive. Quero abrir o meu Drive aqui para vocês e ele vai aparecer salvo ali. Ó, tá aqui ele. Tcharam! Salvou sozinho, tá? Então, eu clico nele e eu abro ele de novo no momento em que eu quiser, no momento que eu precisar voltar nele. Laís, e toda vez que eu for salvar qualquer coisa, eu vou me lembrar de ti. Tcharam! É porque a gente tem muito medo, né? De que tá, mas salvou, não salvou, eu vou perder, né? No começo também eu tinha receio, tá? Eu fiz toda a minha aula, eu digitei um monte, eu inseri imagem, eu coloquei vídeo, e agora onde é que eu salvo isso? Então, ó, aqui ele tá aparecendo, a última edição foi, né, alguns segundos. Então, alguém mexeu nele e ele salvou, então ele dá sempre essa opção, ele vai, né? Ele vai salvando. A gente pode ficar bem tranquilo que ele salva, desde que a gente esteja conectado à internet, a gente esteja trabalhando num documento online conectado à internet. Tá? Então, depois, como é que eu acho? Bom, Laís, eu fiz, eu achei, eu descobri, como é que eu faço? Eu posso, no meu Drive, né? A gente pode ir na página inicial do Google, como eu mostrei lá no começo. Lá nos pontinhos aqui nos apps, tem o Drive, tá? Então, quando eu clico no Drive, ele vai abrir o meu Drive. O meu Drive aqui já está aberto, agora ele vai abrir de novo. E se vocês observarem, eu tenho vários arquivos, que eu tenho tanto da Escola Angelina, como da Escola 1º de Maio, que eu trabalho aqui em Flores. Eu tenho, daí já fiz uma pastinha para cada um, né? Para deixar um pouquinho mais organizado. Mas, Laís, como é que eu acho um documento que foi compartilhado comigo? Tá? Aqui no meu Drive, aqui na coluna aqui da esquerda, ele diz, ó, meu Drive. Então, eu só vou achar aqueles que eu fiz. Mas eu quero algum que foi compartilhado comigo. Então, aqui embaixo tem o ícone, compartilhados comigo.
Então, eu vou achar, por exemplo, hoje eu tenho o planejamento da próxima semana da educação infantil, que não está pronto, né? Só o esboço dele, que foi compartilhado comigo. Aqui está ele. Um planejamento de AE foi compartilhado ontem comigo e todos os outros planejamentos que foram outras pessoas que abriram os documentos e que compartilharam comigo. Eu gostaria só de mostrar para vocês essa pasta aqui que foi compartilhada comigo, porque eu acho que ela vai ser bem boa para esse momento que a gente vai finalizar semestre em Caxias e que foi a minha escola de flores que fez, tá? Então, a escola fez e compartilhou. Então, os profs têm acesso às pastinhas de todas as turmas. Então, eu aqui em Flores sou prof de 5º ano, prof titular. Então, a minha turma é a 502. E aí eu entro aqui, claro que isso fui eu que fiz depois, né? Mas a gente fez as avaliações, né? E o retorno dessas avaliações foram feitos em conjunto aqui. Então, a gente abriu o documento e aí a gente fez uma avaliação diagnóstica e nós precisávamos colocar o número de acertos e de questões. Então, eu, prof titular, coloquei das minhas disciplinas que eu dou. A prof de arte entrou nesse documento e colocou o dela, a prof de educação física, de inglês, de arte, do espaço maker, cada uma entrou nesse documento e colocou a sua nota, o seu parecer, a sua contribuição, tá? E fica tudo no Drive. Todo mundo que tem o compartilhamento, o link, tem acesso a isso. Se eu abro o Drive, eu também posso abrir um documento aqui pelo Drive, que ele diz, ó, mais novo. Então, eu clico, então eu posso fazer um documento, eu posso abrir uma nova planilha, eu posso abrir uma nova apresentação, ou eu clico em mais, tem os formulários, né? E tem as outras opções do Google aqui também.